Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais remotas da UFAM. Essa que vai ser a nossa última aula. Última aula, tá acabando. Vamos ver alguns aspectos relacionados a como o sistema de arquivo funciona no mundo real. Mais especificamente, como o sistema de arquivos ele reage ao fato de que sistemas de computação muitas vezes dão pau. Muitas vezes pode travar, muitas vezes pode acabar a energia, muitas vezes seu irmão pode derrubar o laptop no chão. Todas essas coisas podem acontecer. E podem acontecer enquanto o sistema está rodando. E a questão é, ok, como isso afeta o sistema de arquivo e o armazenamento secundário e como poder lutar contra esses problemas? É isso que vamos ver nos próximos vídeos, tá? Nesse primeiro, a gente vai começar falando um pouco sobre crashes, né? Ou seja, que tipo de cenário, que coisas podem acontecer quando tem um problema que o seu sistema de arquivo o seu sistema computacional para de funcionar. Quando a gente fala de sistema de arquivos e de armazenamento secundário em geral, uma característica que é muito importante é justamente a persistência. Não no sentido de que eles são insistentes e querem muitas coisas, mas no sentido que os dados que são gravados no armazenamento secundário, eles persistem mesmo depois que o sistema é desligado. Ou seja, os dados têm que sobreviver no armazenamento secundário durante grandes prazos, mesmo sem energia. Eu devo ter HD lá na casa dos meus pais mais velho que vocês. E se eu pegar eles e achar um cabo flat IDE e achar um computador velho e ligar tudo lá, provavelmente os dados ainda estarão lá. Pelo menos uma parte deles. Né? Vou achar coisas da época que eu era adolescente e tal, coisas vergonhosas, como coisas de adolescentes em geral. Né? Então, qual é o problema? O problema é que eu tenho estruturas de dados que são persistentes. Só que muitas vezes as estruturas são complexas. Essas estruturas têm muitas coisas acontecendo, eu tenho que fazer várias atualizações. E eu tenho uma possibilidade de ter eventos como, por exemplo, queda de energia, crash do sistema, pânico no kernel. Vários problemas podem acontecer durante essas atualizações. Então, a grande dúvida é, legal, o que acontece com o sistema de arquivos se no meio de uma atualização dos inodes, bitmap de livre, bloco de dados, no meio dessas atualizações aqui, acaba a bateria do notebook, né? No caso, por exemplo, do notebook da maioria de nós, né, que já está com a bateria viciada, tropeçou ali na energia, o cabo de energia está frouxo, pô, desligou. Isso pode acontecer durante a atualização dessas estruturas, os ponteiros dos inodes, dos bitmaps, ou mesmo do bloco de dados. Ou uma tela azul, ou você está andando e tropeça e derruba seu celular no chão. Tudo isso pode acontecer em qualquer momento, e conhecendo sistemas de computação, sempre acontece no pior momento possível, não é verdade? Então, por isso, o sistema de arquivos têm que ser resilientes, eles têm que aguentar o tranco. E mais importante, eles têm que ser consistentes. Ou seja, depois de um evento desses, é importante que o sistema permaneça sendo consistente. Então vamos ver aqui um exemplo de um sistema de arquivo qualquer, um arquivo qualquer, tá? Esse arquivo eu tenho aqui um inode ocupado. Esse inode tem um ponteiro apenas para esse dado para esses blocos aqui. E agora estou representando uma coisa que eu não estava representando antes, que é o bitmap de ocupado. Ó, esse cara aqui está falando que esse bloco de dados está ocupado. E esse cara aqui está falando que esse inode aqui está ocupado, né? Então, ó, pode ver, tem 4, 8 e tem 8 inodes. Tem 4, 8 e tem 8 blocos de dados, né? Então, pode ver, está marcado direitinho. Então, ele está consistente, né? O inode que está ocupado está marcado como ocupado. Os dados, o bloco de dados que está ocupado está marcado como ocupado. A gente vai ver agora o que acontece quando a gente atualiza esse arquivo. Ou seja, a gente vai acrescentar dados a esse arquivo. No caso, vai acrescentar um bloco a mais. Antes ele estava assim, né? Um inode a gente pode falar assim, bem simples. Tem aqui o nome do usuário, as permissões, o tamanho dele atual, que é um bloco, né? E o primeiro ponteiro que aponta para cá. O que a gente quer fazer é pegar um outro bloco e adicionar nesse segundo ponteiro. Vamos ver o que tem que fazer para isso acontecer. Para a gente poder adicionar esse bloco novo, a gente tem que atualizar 3 coisas. Que coisas? A gente tem que atualizar, vamos dizer que a gente quer pegar esse cara aqui. A gente tem que botar os dados aqui, propriamente dito. A gente tem que atualizar o inode para esse ponteiro apontar para cá.
E a gente tem que vir aqui no bitmap de dados e marcar esse rapaz como culpado, né? Então, ó, uma simples atualização no arquivo me gerou três escritas diferentes, não é verdade? Eu tenho que escrever os dados, escrever os inodes e escrever no bitmap de dados, certo? No fim de tudo isso, o inode vai ficar desse jeito agora, né? Eu tenho esse ponteiro extra aqui agora, está apontando para o 5. E o sistema de arquivos atualizado fica desse jeito, ó. Eu tenho um segundo bloco de dados aqui. O inode ainda está na mesma, mas é a versão 2, porque é a versão com dois ponteiros agora. O bitmap de dados tem essa atualização. E o bitmap de inodes não mudou, porque eu não criei arquivos novos. Legal. Essas escritas, elas têm um problema. Essas três escritas, elas não são feitas instantaneamente, né? Se vocês lembrarem da aula passada, o que eu falei? Os SOs, eles têm interesse, principalmente em discos rígidos, em segurar um pouco as escritas, né? Quando um programa faz a escrita, eu dou uns 5 a 15 segundos antes de fazer uma chamada de verdade para o HD salva ela. Por quê? Porque podem chegar mais escritas próximas, eu posso escrever tudo de uma vez, eu posso olhar os endereços dessas escritas e tentar fazer escalonamento entre elas, né? Poder usar um elevador, por exemplo, né? Então, essas escritas elas vão passar um tempo na memória do SO. E depois desse tempo elas vão ser escritas em alguma ordem. Não necessariamente na ordem, numa ordem específica, porque tem escalonamento aí no meio. E vocês já sabem, né, que quando tem escalonamento no meio, você não tem garantia de nada, né? Então o cenário mais grave é, legal, eu tenho três escritas, eu posso ter um crash no meio delas, né? E isso é bem ruim, né? Por quê? Porque isso vai me gerar inconsistências no sistema de arquivo. Então, vamos ver agora quais são as possíveis permutações, né? Quais são os cenários que a gente tem em que esse crash pode acontecer, que pode dar, né? A gente vai ter dois tipos de cenário. Nesse caso de três escritas, tá? Que a gente está pegando os bitmaps e tá aglutinando em um, que tanto faz salvar um bitmap ou dois, essa diferença é pouca, tá? Então a gente tem três escritas. A gente vai ter um cenário que só fez essa, só fez essa, só fez essa, só fez essas duas, só fez essas duas, só fez essas duas. Todos esses cenários são cenários problemáticos. O único cenário que não é problemático de verdade é quando você escreve as três, né? Que aí você teve sucesso na sua gravação. Então vamos ver esses cenários um por um. Primeiro cenário é, legal, apenas o bloco de dados. Tá? Então ele vai vir aqui, gravou esse cara, não atualizou esse inode e não atualizou esse bitmap de dados. O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer é, esses dados aqui vão ser perdidos. Por quê? Porque não vai ter ponteiros para ele. Né? É como se você fizesse um malloc, mas não bota o cara na lista encadeada ou na árvore ou em qualquer estrutura de dados. Certo? Então, nesse caso, a gente não tem muito problema do ponto de vista do sistema de arquivos. A gente tem um problema do ponto de vista do programa, que teve a última gravação não foi adicionada no arquivo de verdade, mas para o arquivo, o inode está consistente com o bitmap. Né? Isso é uma coisa que é importante. Do ponto de vista do sistema de arquivos, o que é importante é as estruturas de dados estarem conversando entre si, elas serem consistentes. Então, se eu gravo só o bloco de dados, do ponto de vista do sistema de arquivos, nada está errado. Tá? Porque o bitmap está conversando com o inode e o inode está conversando com o bitmap e todos estão concordando. O segundo caso é quando ele atualiza só o inode. Vamos voltar aqui. Não gravou isso ainda, mas ele já botou o ponteiro para cá. Que é isso? Eu vou pensar em código de lista, né? Eu faço o próximo apontar para o cara que eu acabei de alocar antes de botar o valor lá, né? E aí deu um problema, esse valor não foi. O que eu tenho agora? Eu tenho no final do arquivo um bloco que não. Qual é a palavra que eu procuro? Que tem dados que são lixo, né? O que vai ter no final do arquivo? Vai ter, seja lá o que tivesse aqui nesse cara. Né? Então pode ser qualquer lixo que estava na memória antes, né? Isso aí vocês estão cansados de saber, é vazamento de memória, né? Você dá o print e aparece um negócio estranho. Por quê? Porque o ponteiro foi atualizado, mas os dados não foram gravados. Além disso, o inode, o bitmap de dados não foi atualizado, né?
E como ele não foi atualizado, esse cara está apontando para um bloco livre. O que pode acontecer? Pode outro arquivo gravar alguma coisa nesse final. Então a gente tem um lixo que pode virar, na verdade, conteúdo de outro arquivo. E esse outro arquivo, vamos dizer assim, tem um arquivo diferente que também está apontando para cá. Pode acontecer o quê? Um programa que está mexendo nesse arquivo mexer em outro. Você travou o seu sistema. Né? Você tem dois arquivos apontando para o mesmo bloco sem saber. Né? Isso daí por quê? Porque ele não foi marcado como ocupado. Então ele é passível de ser usado por outros arquivos. Então deu ruim, né? Basicamente. A gente tem duas coisas nesse caso. A gente tem lixo no final do arquivo e tem essa inconsistência no sistema de arquivos, que é o inode não concorda com o bitmap de dados. O bitmap de dados diz que o bloco está vazio e o inode diz que esse bloco está ocupado. E isso daí vai dar ruim. Terceiro caso. Só gravou o bitmap, não atualizou. Então isso aqui é até mais fácil fazer nesse outro. Né? Não atualizou o inode, não marcou, não botou os dados aqui, mas marcou como ocupado. E agora? O que aconteceu? Esse cara está sendo marcado como ocupado, mas não tem nenhum ponteiro para ele. Na prática, aconteceu um vazamento de memória. Por quê? Porque tem uma memória que está contando como se estivesse alocada, mas não tem ponteiro para ela. Qual é o corolário disso? O que isso significa? Que como nenhum arquivo aponta para esse bloco, eu não tenho como usar esse bloco enquanto ele estiver marcado como ocupado. E ninguém vai marcar ele como livre, porque ninguém tem ponteiro apontando para esse bloco. Então esse bloco vai ficar gasto aqui, ficar desperdiçado. Então isso é o que a gente chama de vazamento de espaço. Tá? Vazamento de espaço, do ponto de vista do sistema de arquivos, é uma inconsistência, porque de novo o bitmap não está conversando com a inode. Agora vamos ver os casos em que ocorrem duas das três gravações. Ele pode gravar o inode e o bitmap. O que vai acontecer nesse caso? O sistema de arquivos está consistente. Né? Então vamos lá. Esse cara, ele botou o segundo ponteiro para cá e de fato marcou ele como ocupado. Só não botou os dados. Do ponto de vista do sistema de arquivos, ele está consistente. Porém, a gente tem lixo no final do arquivo, porque o ponteiro está apontando para um dado que não foi gravado. Isso aí é bem perigoso. Sabia? Por quê? Porque literalmente eu não tenho como descobrir esse erro trivialmente. Tá? Não, a gente vai descobrir como nos próximos vídeos, né? Obviamente, ele não é assim. Mas não é fácil tu olhar, porque do ponto de vista do sistema de arquivos, eu não tenho como diferenciar dados de lixo, porque eu não sei que programa é esse, né? Eu não sei. Eu não consigo olhar para uma sequência de bits e falar, ó, essa sequência de bits é um lixo, ó, essa sequência de bits é uma sequência de bits útil. Porque eu não sei que programa que gravou isso aqui, eu sou agnóstico com isso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema de arquivos consistente, mas a gente tem lixo no arquivo. A segunda possibilidade, ele salva o inode, salva os dados. Então, salvou o inode, salvou os dados, mas não atualizou o bitmap. Do ponto de vista do arquivo, o arquivo está ok, ele está com os dados que o inode está apontando. Mas do ponto de vista do sistema de arquivos, isso não está legal. Por quê? Porque esse bloco aqui, apesar de ter informações válidas, ele está marcado como livre. Então, potencialmente, um outro arquivo pode acabar usando esse bloco e sobrescrevendo as informações boas. Então, aqui, de novo, a gente tem uma inconsistência no sistema de arquivo. Por último, ele pode gravar os dados e o bitmap e ter o crash antes de salvar o inode. Aqui está ok. Aqui tá ok, mas ele não bota o ponteiro. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma inconsistência porque o inode não está conversando com os dados. E a gente tem vazamento de espaço porque a gente tem
um bloco que está marcado como ocupado, mas não tem ponteiro para ele, então não é trivial de apagar, certo? A gente tem o vazamento de espaço e inconsistência entre os inodes e os bitmaps. Como a gente viu, o problema da consistência é o quê? Porque a gente pode ter um crash no meio. A gente tem 3 gravações ou mais que deveriam ser feitas juntas, né? Que elas são, logicamente. O que é isso? Isso é uma atualização de um arquivo no sistema de arquivos. Mas fisicamente são várias gravações, né? E qualquer interrupção no meio delas pode fazer os inodes ficarem inconsistentes, vazamento de espaço, lixo no final dos arquivos, são todas situações ruins. O ideal seria o quê? Que as modificações do sistema de arquivos fossem feitas atomicamente. Ou seja, que essas 3 gravações fossem feitas de uma vez. Tá? Ou faz as 3, ou não faz nenhuma. Que fosse feito como se fosse uma única transação. Tá? Só que isso não é trivial, isso não é fácil de fazer, não. Por quê? Porque as escritas elas são feitas uma de cada vez. E a ordem tem um imponderável no meio da ordem dessas escritas. Porque, de novo, tem o atraso das escritas, tem o escalonador, vai depender de mecânica do HD, vai depender de um monte de coisa. E esse problema é um problema que é um problema super comum, é um problema da atualização consistente, ou do update consistente, ou da consistência em crashes. Esse é um problema que acontece muito em banco de dados também. Tanto que a solução que a gente vai ver daqui a 2 vídeos, uma das soluções, é a mesma solução que se usa em indexação em banco de dados, que é journaling gravar com log, tá? Mas isso eu estou me adiantando. No próximo vídeo, eu vou mostrar uma solução simples para esse problema de crash e de inconsistência, que é fazer checagem no sistema de arquivos e correção. Então, até lá.